Fala rapaziada do Legalzolina, você também amigo aí, torcedor dos clubes, o Vinicius aqui com vocês. E vamos falar um pouco sobre São José, né? Que agora eles querem honra. Diz que o São José quer ganhar o Remo para terminar o campeonato com honra. É palhaçada, né, cara? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Quero falar muito ainda sobre o estádio, né, do São José aí, onde será palco desse jogo decisivo para o clube do Remo. Vamos falar também sobre a preparação do time remista, né, que está aí treinando no Seju, se adaptando às condições do gramado para poder fazer um bom jogo no sábado e trazer de lá a classificação. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos. Sortearemos para vocês aí duas camisas do Clube do Remo. Estamos chegando a 39 mil inscritos. Tudo isso graças a vocês aí, torcedores do Clube do Remo. Esses dias agora eu parei para ver, né? Fazia tempo que eu não olhava os inscritos e nós já estamos com 38.600 mil inscritos aqui no canal, né? Assim, algo absurdo. Eu jamais imaginei que o legado fosse chegar nesse nível aí, só daqui pra cima, né? Foguete, ele não tem ré. Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não foi na Bet Nacional ainda, clica agora aqui. Primeiro comentário fixado, tá? Você clica, se cadastra na Bet Nacional e faz aí a sua fezinha, tá? Teremos Copa Libertadores hoje, amanhã e na quinta-feira. Times brasileiros em campo. O confronto brasileiro amanhã entre Palmeiras e Botafogo, né? Um jogo aí mais aguardado da semana. Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. Você também pode apostar nesses jogos aí. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Esse vídeo também, rapaziada, patrocinado também pela Ótica Bela Jô. Se você não for na Ótica Bela Jô, só entrar em contato com eles, o telefone tá aí na tela para você. Comprando o seu óculos a partir de R$ 250, você ganha aí uma camisa do Clube do Remo personalizada. Então entre em contato com a Ótica Bela Jô, o telefone da Bela Jô para você aí, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu quero aqui comentar com vocês um pouquinho sobre essa questão do São José, né, que é algo que está me chamando a atenção. Primeiramente, o estádio, né? Lá o Paço da Areia, um gramado terrível, horroroso. Aliás, gramado não, né? O sintético, eles não conseguem nem fazer a manutenção num gramado sintético. Horrível, horrível, totalmente sem condições de jogo. A galera tava falando sobre o Seju, né, para se adaptar. O Seju tá lindo, gente. O Seju tá espetacular, tá padrão FIFA, perto do estádio onde o Remo vai jogar nesse próximo final de semana aí. Ah, eu vou dizer aqui, pedir para que o Remo não jogue lá? Não. Porque os clubes deveriam se movimentar, todos aqueles que fossem jogar lá, para não ter jogo ali. E não fizeram. O São José jogou 8 partidas ali. E ninguém correu atrás para mudar. O Remo vai correr agora só com o Remo, só o Remo que não pode jogar lá? Então, eu sinceramente sou totalmente contra. É óbvio que tem a questão clínica dos jogadores. A possibilidade, a probabilidade de um jogador se machucar ali é grande, jogando naquelas condições. E o único que tem a perder nisso é o Remo, em caso de classificação. Porque o São José já não briga mais por nada, já tá rebaixado. Nem a Série C do ano que vem os caras vão jogar. Então, só o Remo tem a perder com uma lesão de jogador ali. E é óbvio, né? É uma questão bem complicada, é uma questão delicada e não tem condições de ter jogo ali, mas como os clubes deixaram que isso acontecesse, agora o Remo também vai ter que jogar lá, não tem outra saída. Por falar em jogo contra o São José, tá aí rolando um papo de que o São José vai jogar pela honra. Os jogadores do São José vão jogar pela honra. Não tô dizendo que é pro São José entregar o jogo pro Remo, não. Mas por que não jogou com honra quando o São José não tinha chances ainda de escapar do rebaixamento? Por que não jogou pela honra, como jogaram, por exemplo, os últimos 2 jogos, quando o São José tinha chances de escapar? Tinha chances matemáticas de escapar do rebaixamento. Por quê? Por que a honra só vale agora? Outra coisa, o São José não briga mais por nada, absolutamente nada, gente. Nem a 20ª colocação o São José vai deixar, nem a lanterna da competição. O São José foi rebaixado e será rebaixado
na última posição da competição. Mesmo que vença o Remo, o time só pode chegar a 13 pontos. E o Ferroviário, que é o 19º, tem 14 pontos. Então não tem esse papo de honra, não. É só mesmo para atrapalhar o Remo. Mas assim, tomara que o São José jogue o seu máximo mesmo. Eu quero que o São José jogue o seu máximo. Eu não quero que o São José jogue com moleza com o Remo, não. Quero a gente testar os limites desses nossos jogadores. Porque a gente não vai ter jogo fácil no quadrangular. Então, a gente chegou até aqui tendo uma campanha dificílima, com condições remotas de classificação. E hoje nós temos uma porcentagem absurda de classificação. Uma condição que só dependemos da gente. E tudo isso, óbvio, foi com sorte, mas foi também com o trabalho do Rodrigo Santana. Daqui a pouco eu te falo um pouco sobre ele. Então, não é porque a gente chegou agora aqui que vai ser fácil. Então eu espero que seja mesmo difícil para o Remo. Que o Remo sinta a dificuldade de jogar fora de casa principalmente. É óbvio que lá no estádio do Paço da Areia vai ter mais torcedor do Remo. Se tiver algum torcedor, claro, vai ter mais torcedor do Remo do que do São José. Porque o São José fez uma campanha ridícula, uma campanha patética. E esse papo de honra aí, pra mim, pros jogadores do São José, não existe. Os caras rebaixaram o clube na lanterna da competição. Pô. A única questão é só atrapalhar o Remo mesmo. É só isso. E eu espero que joguem mais uma vez, que deem o seu máximo dentro de campo. Sobre o Rodrigo Santana, eu quero destacar aqui o fato da ambição do nosso treinador. Porque existe uma coisa que muita gente confunde: ambição com ganância. Uma coisa é você ser ganancioso com questão financeira. Outra coisa é você ter ambição. E tem pessoas que têm a ambição de vencer. E elas contagiam as outras pessoas. Esse é o caso do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana chegou no Remo. O Remo estava na zona de rebaixamento, sem pretensões nenhuma de brigar por classificação. E olha que eram 8 candidatos ali. E ele chegou sem reforço algum, porque os reforços foram chegar depois. E mesmo assim ele conseguiu trabalhar com os jogadores. Em alguns momentos, até vitórias bastante contestáveis. Mas o Rodrigo Santana conseguiu colocar na cabeça desses jogadores que existia a possibilidade deles brigarem por coisas maiores, que não fosse só o rebaixamento. O Remo foi vencendo, foi chegando aos poucos, chegou no G8, terminou ali a 17ª rodada, no G8, quando venceu ali a Aparecidense. 17ª não, 16ª, Aí a 17ª foi jogar contra o Confiança lá dentro. O Remo foi assaltado mesmo lá dentro. Mesmo ali com a vitória do Confiança no gol de pênalti, na minha opinião. O pênalti foi pênalti. O lance ali não foi falta no Bruno Bispo. Mas aquele lance do Pedro Vitor ali não existe. Não existe. Aquele impedimento ali no Pedro Vitor não existe. Então o Remo foi sim assaltado. Foi operado no jogo contra o Confiança. E nem isso abalou os jogadores. Porque houve a concentração, houve, como eu disse para vocês, a ambição. E o Remo fez uma partida impecável no último final de semana e conseguiu uma vitória espetacular por 3-0, que poderia ter sido 4-0, se também a gente não tivesse sido operado mais uma vez com um erro grotesco de arbitragem. E um alento que eu tenho referente a esses erros de arbitragem é que no quadrangular final tem VAR. Então, o Remo pode até pensar um pouco nessa questão aí de arbitragem. Mas, é óbvio, temos que destacar aí o nosso treinador, que é um cara ambicioso, é um cara que tem fome de vencer, e isso é muito bom, principalmente num clube como o Remo, onde o DNA ficou anos aí de derrota desse Fábio Bentes, esse fracassado aí. Eu espero que ele nem converse com o nosso treinador, porque esse cara aí é um perdedor, e eu espero que o nosso treinador não pegue esse DNA, esse perfume da derrota, que ele continue só subindo, com o clube aí, e vamos torcer muito para que o Rodrigo Santana no final sorria junto com a gente, comemore junto com a gente aí um acesso. Falando aqui agora sobre o treinamento no Seju, o Remo hoje fez o treinamento, ali no Seju, fez ali um trabalho com bola, e o Rodrigo Santana falou sobre a questão da adaptação, Falou que lá o estádio, lá, inclusive, eles já estão analisando, a comissão técnica do Remo já está analisando ali as questões, as condições de jogo do estádio Paço da Areia. Ele falou sobre as bolinhas de borracha, que elas ficam ali Se você jogou bola no campo sintético, você vai saber do que eu estou falando. É umas bolinhas bem pequenininhas de borracha
que atrapalham muito, principalmente a direção da bola. Às vezes você lança uma bola e ela acaba perdendo um pouco a direção. Então os jogadores do Remo têm que se adaptar a isso. E lá no Paço da Areia tem muito isso, tem muito. Mas se o Remo se adaptar, né, às condições do jogo, o Remo tem tudo para voltar do estádio Paço da Areia com a classificação ali na bagagem, né? E isso, óbvio, contando com a vitória. Na minha opinião, e eu vou falar isso aqui antes de encerrar o vídeo, é inadmissível que o Remo não volte do estádio Paço da Areia sem uma vitória. É imperdoável. Depois de tudo que a gente brigou, conquistou, até nessa etapa da competição, o Remo tem obrigatoriedade de chegar lá e vencer. Não importa se vai ser de 1 a 0, mas tem que vencer o São José jogando lá no estádio Paço da Areia. Não me interessa outro resultado que não seja a vitória. Não vou ficar fazendo conta, não vou ficar secando o adversário não, porque o Remo só depende dele. Se o Remo quer classificar, quer buscar a classificação, tem que ir lá com o pensamento de vencer. Desde o início, propor o jogo, é mais time, é um time que está com uma condição melhor. E eu não estou falando de questão de tamanho de São José não, estou falando de elenco. Eu estou falando de futebol jogado. Nós vamos enfrentar o lanterna da competição que já está rebaixado. Mesmo que eles tenham a maior motivação do mundo, o Remo tem condições e tem time para chegar lá e vencer. E eu não estou desmerecendo nada, estou falando que eu confio nos meus jogadores, nos jogadores do clube do Remo, para esse confronto. Até parece algo controverso, porque eu critiquei muito os jogadores do Remo, mas agora estou fechado com os jogadores do Remo, estou fechado com a comissão técnica. Estamos fechados com eles. Aliás, eu sempre tive, né? Sempre torci para esses caras. Mas sempre a gente vinha aqui com as pontuações de críticas. E eu espero que o nosso treinador esteja trabalhando isso aí para que no final de semana agora, no sábado, ali às 19 horas, todo mundo, eu tenho fazendo uma live aqui feliz da vida com a classificação ali para o quadrangular final. Óbvio, não vamos comemorar tanto, porque é só uma classificação para o quadrangular final. Temos que comemorar sim, caso a gente consiga o acesso. Então deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.